Por enquanto, vamos falar de Enem? É nóis. Começa do começo. A redação Enem, ela é uma redação criada com uma intenção cidadã. O que isso significa? Significa que a banca produz as questões, elabora as questões e a proposta de redação. Toda a construção da prova Enem é feita visando a analisar o quanto você consegue ler o mundo ao seu redor e como você consegue, qual é a sua opinião, a sua participação cidadã pensando esses problemas. Isso vai se manifestar em todas as frentes, não só na redação, isso vai acontecer também na prova de exatas, na prova de ciências da natureza, na prova de linguagens e suas tecnologias. Todas as questões são elaboradas com uma tentativa de cobrar de você uma visão politizada, de quem conhece a sociedade. A redação do Enem é uma prova que vai exigir que você opine sobre um problema social. Guarda isso, vamos simplificar. Esquece tudo que você aprendeu até agora de Enem e vamos começar do zero. A redação do Enem é um texto, é um discurso seu, é um discurso do candidato escrito. Um discurso que o candidato, por isso que chama discursiva, porque você, de certa forma, ao escrever, está discursando, está compondo um enunciado, um discurso. O Enem exige que você discurse, disserte, defenda uma opinião sobre um problema da sociedade. Por exemplo, no ano passado, a temática foi discursar opinativamente sobre a invisibilidade das mulheres que trabalham como cuidadoras, seja porque nem são enxergadas como quem trabalha, seja porque o salário é muito baixo. As mulheres que trabalham cuidando de idosos, de crianças, tratam desse processo de formação do indivíduo para a sociedade, são praticamente invisíveis. É um subemprego no que diz respeito à profissionalização e quem cuida a dona de casa, aquela que cuida dos filhos e da família, não tem a sua dedicação reconhecida. Isso é um problema, em alguma medida, porque o Enem pede que primeiro você descubra qual é o problema, investigue qual é o problema e, a partir dessa descoberta, isso é um problema, emita uma opinião. É preciso fazer alguma coisa. Tá? Então, desmistificando a redação do Enem, que é preciso colocar intertexto, é preciso colocar... Há 1000 demandas, muitas exigências, mas vamos começar do zero. Vamos fazer uma explicação bem básica. O Enem é uma redação cidadã... voltei. O Enem é uma redação cidadã, ou seja, o Enem exige uma redação de um cidadão que, ao ser provocado sobre um problema social, vai investigar, descobrir como ele é, busca na sua cabeça o que ele conhece sobre esse problema e organiza essas ideias e escreve um texto dizendo o que acredita que deve ser feito. E no final desse texto, ou em algum momento dele, porque não precisa ser exclusivamente no final, há redações em que a proposta é apresentada ao longo do texto, mas em algum momento desse texto você vai ter que dizer o que deve ser feito, por quem, qual ator social, pode ser o governo, pode ser nós, os indivíduos, pode ser a justiça, mas qual o ator social que vai agir fazendo o quê? De que jeito para que esse problema social seja resolvido? No caso das mulheres e sua invisibilidade, aquelas que cuidam, quem poderia ser mobilizado? A sociedade civil? Que tal o governo? Que tal a mídia ou os influenciadores digitais criarem uma visibilidade mais respeitosa, mais digna para essa parcela da população tão grande e tão deixada de lado? É um problema sensível. Nós vamos trabalhar com ele já já, mas repara nessa ideia que eu quero transmitir. A redação do Enem é uma fala, é uma escrita com começo, meio e fim, dividida em 4 segmentos, 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento
e conclusão. Nessa estrutura, você vai dizer o que pensa sobre esse problema e defender uma ação de resolução. Tá? Como é que você começa o Enem? Vamos lá. Segunda explicação. E essa é para quem quer conhecer a estrutura e quer saber como que começa a escrever. Qual é o primeiro passo? Qual seria, segundo você, professor Adriano, o que você acha, tio, que deve ser feito quando eu estou diante da prova? O momento da prova chegou, estou com a prova na mão, estou no Enem, entrei, o que eu faço em termos de redação? Eu começo pelas questões e vou para a redação depois? Eu faço primeiro a redação porque não vai dar tempo de corrigir depois? Todas essas possibilidades são boas, não vejo problema. O que eu pretendo ensinar agora é como organizar um texto que vai ser escrito claramente, com alta qualidade e rápido, de um tempo curto, em termos de 1 hora no máximo, 1h20 estourando, você consegue fazer um texto nesse modelo. Ele é bem agilizador da escrita. Então, fica tranquilo que vai dar tempo de escrever. Tá? Se você tiver com preocupação, começa por ela, mas não sei se, não creio que faça uma diferença. Eu tenho alunos que fazem de todas as formas, quem começa, quem faz depois, quem faz algumas questões e depois vai para a redação. Não acho que isso é tão significativo. Tá? Eu acho que significativo é, primeiro, você precisa de alguma técnica, você precisa de uma sequência de ações. Então me acompanha. A primeira coisa que você vai fazer é garantir ao longo do texto inteiro que você vai estar bem posicionado, tranquilo, calmo. E vai seguir o seguinte roteiro. Antes de mais nada, Luci, meu amor, antes de mais nada, faça um diagnóstico do tema. Antes de escrever, antes do brainstorm, antes de anotar qualquer coisa e sair escrevendo, você precisa ter certeza de qual é o tema sobre o qual a sua mente vai trabalhar. Cuidado porque a nossa mente é uma bagunça, então você pode ser vítima de si mesmo. Você pode ser vítima da sua ansiedade de buscar uma intertextualidade ou um filósofo ou dados antes de ter convicção de sobre qual tema você vai trabalhar. E é muito perigoso você começar uma redação sem ter certeza de qual é o tema. Porque você pode se empolgar com as suas ideias e de repente falar sobre algo que não é exatamente aquilo que você tem que se centrar, o tema. Tá? Então, antes de mais nada, você precisa fazer um diagnóstico e ter certeza de qual é o tema que você vai trabalhar. Eu trabalho com um sistema de diagnóstico que envolve 6 elementos fundamentais de qualquer proposta que eu sintetizei nessa sigla VVCCAA. Se você passar por essa investigação antes de escrever, eu tenho certeza que na hora que você iniciar a escrita, não só você não se perde, mas você vai ter muita coisa organizada para escrever. Quem demora muito para escrever, não demora porque não sabe o que é para escrever. Tem muita gente que não sabe nada do tema e só com os textos de apoio faz redação nota 1000. Então não está ligado a não saber o tema. Está ligado a não ter um método, não ter organização. Quem está organizado e tem um método, escreve rápido, porque sabe as etapas de organizar o pensamento, sistematizar o que dizer e aí sim, produzir. E aí a redação sai como um discurso. Aprenda. Antes de mais nada, a primeira etapa, antes de escrever, faça um diagnóstico. VVCCAA, anota aí. Investiga quem é a vítima do problema e quem é o vilão. Quem sofre e quem pratica o sofrimento nesse binômio. É preciso saber de quem você está falando, é por ele que você vai lutar. É essa, no caso da redação do ano passado, as mulheres são vítimas. As mulheres cuidadoras especificamente, sejam elas profissionais que trabalham com cuidado em casas de repouso, ou em casas de cuidado, ou donas de casa que cuidam da própria família e são invisibilizadas. Tá? Então é preciso descobrir quem que é a vítima, sobre quem você vai dizer. Não só para se comover, mas para ter certeza de que você não vai falar de outro assunto e escapar do tema, o que é muito perigoso. Então, anote,
no seu brainstorm quem é a vítima e quem é o vilão, que tipo de forças, não necessariamente instituições, mas quais são as forças que estão por trás desse problema. No caso da invisibilidade das cuidadoras, há toda uma estrutura social que nunca reconheceu mulheres cuidadoras como alguém digno de ser reconhecido como quem trabalha. Não há dignidade em cuidar da casa. Fala-se da mulher de uma forma, ela é uma dona de casa, mas há pouco prestígio. Há um olhar, inclusive, até em termos profissionais não há um reconhecimento, a aposentadoria não existe. Então é preciso todo um conjunto de informações por trás desse problema, quem o causa, quem é o vilão. VV, vilão e vítima. Depois, CC, causas e consequências desse problema, o que provoca e que efeito gera esse problema, o que provoca a invisibilidade dessas mulheres. E quais as consequências para elas, o que elas sofrem por não serem reconhecidas socialmente. Isso tudo é o recheio da linguiça. Quando falo em encher linguiça, normalmente a gente usa essa expressão para quem está falando e falando sem dizer nada. Mas, no fundo, a linguiça é uma delícia, tem bastante recheio ali dentro. E o recheio é muito bom, só que você tem que ter um invólucro para colocar a linguiça dentro. Então, antes de mais nada, prepare a matéria-prima com a qual você vai encher a estrutura do seu texto. Então, vilão e vítima, causas e consequências do dilema envolvido. E investigue também quem são os agentes que trabalham já com esse tipo de vítima e quais são as ações que já existem em curso. Existe já alguma lei? Já tem algum projeto do governo? Já tem alguma iniciativa original? Essas são as informações fundamentais com as quais a sua cabeça vai organizar uma trilha de raciocínio. Tá? VVCCA, você faz um diagnóstico. Agora que você tem o diagnóstico, nossa, professor, quanto tempo dura isso, mano? Eu não vou ter a vida inteira, ficar planejando. Pelo contrário, esse planejamento vai evitar que você fique caçando causas e consequências depois, quando já está escrevendo. Se você começa a escrever primeiro e depois vai buscar o que falar nos textos de apoio ou na sua cabeça, você pode ter começado a falar uma coisa e a sua mente trazer uma informação que não casa com o teu começo. E aí você fica emparedado porque você já começou, não tem muito tempo, ou você refaz o começo ou refaz o argumento e você pode se perder. Então esse diagnóstico carrega na sua mente as informações fundamentais. Conforme você for investigando essas etapas, a sua mente já vai trilhando um caminho argumentativo. Eu tenho certeza que depois de você ter investigado isso, a sua mente já tem uma opinião. Aí sim é hora de fazer um plano. Elabora um plano distinguindo quais argumentos agora você tem, como você vai argumentar, o que você vai propor e qual repertório você vai usar. Agora sim você faz um brainstorm. Agora sim elabora-se uma sequência de como desenvolver o texto, quais são as causas e consequências que você vai explorar e que tipo de proposta você vai fazer. Já teve um diagnóstico. Uma vez feito esse plano, aí sim você começa a escrever o texto. Sabe por quê? Porque esse plano vai servir de referência. Alguma pessoa daqui, eu não lembro quem, me perguntou o que eu faço. Se eu não me engano, foi justamente a Adriele, não foi a Adriele? Acho que foi a Adriele que perguntou como é que faz para não escapar a intertextualidade. Não, na verdade foi a Nicole. A Nicole de São Paulo, de Itapeva, me perguntou justamente assim, Adriano, como é que eu faço para o meu intertexto eu ter certeza que ele não escapa e que ele está interligado? E como é que eu sei que as coisas estão ligadas no meu texto? É justamente como é que eu sei que ao longo dos parágrafos de desenvolvimento eu não fujo do tema. Você só sabe se está fugindo do tema se você tem uma linha mestra. Tá? Então é preciso ter esse plano, porque esse plano, conforme você for escrevendo, ele vira a tua referência. Você olha, não era bem sobre isso. E você pode parar um argumento ou reformular um parágrafo enquanto ele está sendo escrito. Tá? Então, nossa, isso vai te tirar pelo menos uns 40 minutos de pânico. Porque ao longo da escrita da redação você tem um plano para voltar, tá certo, estou cumprindo, ok, vamos para a próxima. Porque quando a gente escreve, a nossa mente,
ela não está sob controle. Você não consegue garantir que você vai pensar o que você quer o tempo inteiro. Se você não fez o plano antes, você vai se perder, parça. O risco é muito grande, tá? Da sua mente derivar no raciocínio, porque conforme você for escrevendo, novas ideias surgem. De repente pode vir até uma intertextualidade, um filme, um pensador que você não lembrava e aparece e te dá uma sensação de, nossa, isso é perfeito. Ok, volta para o teu plano e fala, é perfeito esse pensador em qual parte? Onde eu o encaixo? Com um plano você consegue encaixar. Ah, eu vou colocar no argumento 1. Não, acho que esse intertexto é melhor no argumento 2. Então, novas ideias que aparecem durante a escrita, porque elas aparecem, o nosso raciocínio é derivativo. Conforme você vai escrevendo, o teu raciocínio vai aprofundando, fazendo conexões e, de repente, ele te brinda com uma sacada brilhante. E você fala, nossa, agora eu achei, eu já estou no meio do texto, o que eu faço? Se você não tem um plano, você vai escrever essa ideia, esse argumento desarticulado. Se você tem um plano, você volta ao plano e pensa onde essa ideia brilhante cabe. Cabe no primeiro parágrafo ou no segundo. Aí sim, você nunca perde o controle do teu texto. E quando ele termina, você termina com a sensação de controle. A sensação de controle é a que nos dá mais segurança, cara. É ela que faz você escrever rápido, fluido e com qualidade. Mas você só escreve com segurança e tranquilo aquilo que você tem um roteirinho prévio. Nada muito complicado, não é para escrever o rascunho inteiro. É só uma sequência de etapas do pensamento. Tá? Aqui não vai dar tempo de eu explicar com muita precisão, porque no fundo é um processo lento, mas no fundo não é nada difícil. Tá? Você faz um plano simplesmente separando os argumentos que você vai usar, qual a proposta você vai defender e qual é a sua tese. E que repertório você vai usar. Com esses elementos você coloca em ordem, conforme você mesmo perceba que seja a ordem natural. Você não precisa decorar um módulo, um modelo, uma fórmula. Você não precisa passar horas memorizando pensadores. Você pode usar o seu próprio repertório desse jeito. Ao fazer esse processo, eu tenho certeza, a sua mente vai lembrar um filme, um livro, uma aula de história, uma aula de geografia, até uma conta, um elemento da física ou da química que possa funcionar com analogia. Tá bom? Fechou? Então, ó, primeiro um diagnóstico, depois você faz um plano, vai escrevendo e reavaliando porque novas ideias surgem, volta para o plano e, terminado o texto, passa a limpo, revisa a partir da sua ideia original. O que mais vale nota no Enem, além da linguagem, das intertextualidades, é a ligação clara das ideias e o seu percurso fluido. Uma das coisas que o corretor brilha quando vê é justamente um texto que do começo ao fim está claro. Compreende-se que as ideias estão costuradas umas às outras, ou seja, quem escreveu sabia o que estava falando. Você só sabe o que está falando se você faz um plano antes. Tá? Uma redação feita nesse tempo você gasta, vou chutar aqui, em média você vai demorar uns 8 minutos a 10 minutos de diagnóstico, descobrindo como funciona, lendo os textos de apoio, coletando dados, mais uns 5 minutos fazendo o plano, porque enquanto você está fazendo o diagnóstico, a mente já vai fazendo mais ou menos um desenho, você já vai distribuindo as ideias. Na hora que você for fazer o plano, ele já está mais ou menos pronto, você só vai segmentar para dizer o que vai entrar na redação e o que não, e em qual ordem você vai colocar. Uma vez criada essa ordem das coisas mais importantes, o texto flui. Tá? Acredita em mim, eu trabalho com pessoas há 10 anos. Quem vence a ansiedade e passa por essas etapas, escreve melhor, mais rápido e sem decorar nada, ou seja, vira uma competência. Eu falo com esse método, eu preparei essa aula com esse método e eu falo fluidamente, tranquilo, porque eu trabalho com esse método em mim, como um jeito de ser eloquente, ou seja, de ser claro e organizado no que tenho para dizer. Fechou? Tá bom. E para terminar, o segredo. O segredo da redação nota 1000 é esse planejamento, é uma investigação bem feita, tá? Essa investigação tem que ser cuidadosa.
A estrutura, você tem que conhecer a estrutura e saber justamente a ordem de colocar em etapas, feita num planejamento, num plano pequeno, e finalmente a execução e a correção. Só que para tirar a nota máxima, você vai precisar de alguém que leia o teu texto e fala, putz, essa ficou ótima, aqui você mandou bem. Aqui, cuidado, velho, você colocou um intertexto que não ligou. Cuidado que esse intertexto é lindo, é maravilhoso, mas ele não está ligado a essa ideia, está ligado a outra. Então, é preciso que alguém te ajude a ver o que você está produzindo para ver se encaixa naquilo que você mesmo está querendo dizer, com alta qualidade. Ok? Ou seja, prática e acompanhamento. Encontre um professor de português, eu vou vender meu curso aqui agora no final, são 25 vagas, tem algumas pessoas já interessadas, já tem algumas vagas já reservadas, mas vai ter vaga suficiente, mas é preciso que alguém acompanhe o seu progresso, porque sozinho é muito difícil de saber se você está acertando no seu modo particular, original, de conceber essa redação modelo Enem. Tá? Então, repara, ela é simples. Você vai defender uma opinião, defender uma proposta de ação sobre um problema social. Essa opinião vai ser elaborada em 4 etapas. Primeiro, uma síntese na introdução. Você fala tudo o que vai dizer, desenvolve os argumentos, argumenta o porquê você acredita naquilo e, por fim, propõe alguma coisa. Tá? No final dessa aula, ainda vou mandar um modelo Coringa para vocês, bem simples. Não é nem um modelo Coringa, eu odeio essa expressão, modelo Coringa, porque, no fundo, é uma estrutura de raciocínio, é um jeito de organizar as ideias. Tem até uma expressão muito mais óbvia, é uma linha de raciocínio. Você já viu essa expressão quando alguém fala assim, pô, qual é a sua linha de raciocínio? É exatamente o que as pessoas querem entender. O que você pretende falar e como? Isso é uma linha de raciocínio. Eu vou ensinar uma linha de raciocínio para fazer a redação do Enem com etapas bem simples, que, no fundo, ensina você a fazer as etapas do pensamento, sem precisar decorar um pré-modelo. Qualquer coisa encaixa quando você sabe como organizar o raciocínio. Ok? Fechou. Bom, o esquema básico de raciocínio sintetizado, que permite vocês organizarem as ideias, é esse. Olha só que simples. Tirando a imagem que o Enem é impossível, que nem é um absurdo. Esse é o esquema básico de um raciocínio de altíssima qualidade. Acontece um problema. Esse problema está na frase temática. Ocorre um problema. Esse problema é problemático porque ele traz consequências. Você só prova que um problema é problema quando você mostra o efeito dele. Por exemplo, no caso do ano passado, como é que eu provo que é problemático que mulheres que cuidam dos seus filhos, dos seus maridos em casa, sejam invisíveis e não sejam reconhecidas pelo seu trabalho? Elas não se sentem dignas. O que acontece com essas mulheres? Elas passam uma vida pouco reconhecida. Dá para ser um pouco mais drástico. Dá para dizer que elas, por não terem uma visão do Estado, por não serem vistas pelo Estado, essas mulheres podem inclusive ser vítimas de violência em casa, de opressão, uma vez que, como cuidadoras, elas não recebem nada. No trabalho de cuidado da casa, dos filhos, do marido, dos idosos, dos doentes, elas entregam uma vida inteira que poderia ser desenvolvida numa carreira e não recebem, em termos de sobrevivência, nada em troca. Então elas ficam submetidas ao marido que ganha o salário e, nessa condição, ela acaba se submetendo muitas vezes, muitas delas, se submetendo a situações degradantes, de abuso, inclusive, pelo fato de não serem vistas como profissionais. Já parando para pensar nisso? Ao pensar sob esse ângulo, o que perde quem perde, qual é o problema, qual é a consequência sofrida pela vítima, você já começa a escrever uma redação de qualidade. Porque se é uma redação cidadã, antes de mais nada, você tem que mostrar cidadania justamente com empatia, velho. Justamente se sensibilizando com aquele que está sofrendo, entendendo a sua dor, falando sobre ela,
Aí você começa a carregar uma necessidade de intervir, porque a redação do Enem tem que ter palpite, você tem que ter opinião, contundência, você tem que falar, isso é um absurdo. Como é que pode, num país desenvolvido como o Brasil, ter milhares de donas de casa que se submetem, às vezes, a uma relação abusiva em função da sua dependência financeira, fruto de uma estrutura social que muitas vezes a impede de construir uma carreira, ou, pelos cuidados nessa estrutura, a deixa impossibilitada de viver uma carreira e dependente de um marido que não só pode abusar dela, como pode um dia abandoná-la e ela novamente fica à mercê de uma situação de dependência, uma vez que o cuidado não é visto como um serviço, é invisível. Então, é preciso ver qual é a consequência. Na hora que você fala qual é a consequência, qual é o efeito, você prova que é um problema. E aí você busca a causa, é preciso dizer o que causa. Por que isso é provocado? É a estrutura patriarcal, são as leis, ou a forma como o Brasil organiza e enxerga esse tipo de prestação de serviço. Será que outros países pensam diferente? Como que é na Holanda? Como que é nos Estados Unidos o serviço de au pair, por exemplo, de babás? Como que funciona? Há outras sociedades que têm algum apoio a cuidadoras? É hora de pensar o que provoca para imediatamente pensar, então, o que fazer para melhorar. Então, para resolver, mitigar, aperfeiçoar, para mudar o quadro, essa é a proposta de intervenção. Como intervir nesse tema para que ele deixe de ser trágico como ele é. Então, 4 demandas, 4 obrigações para um esquema de raciocínio. O que está acontecendo? Por que isso é um problema? O que o causa e o que fazer. Ok? Essas são as etapas do raciocínio. Inclusive, se você quiser pegar em 4 frases, tem uma introdução pronta. Inclusive, isso aí pode ser o seu plano de texto. Viu como é simples? Eu não preciso criar nada muito esdrúxulo. É simples. É um raciocínio sofisticado, elaborado, organizado, mas no fundo que todos nós fazemos o tempo inteiro. É preciso explicar que existe um problema, dizer que ele é um problema através dos seus efeitos, apontar a causa ou mais de uma causa que o provoque para opinar o que fazer. E você só opina resolvendo uma causa. Se não passar por essas etapas, você está perdido. E ao contrário, passando por essas etapas, você está encontrado, o texto vai fluir. Ok? Bom, esse é o método como eu ensino, tá? É desse jeito que eu treino meus alunos a escrever uma redação Enem. Seguindo essa lógica de que não é um modelo, não é uma fórmula de se decorar. É uma compreensão do que é para fazer. Vocês percebem? Eu não estou aqui vendendo um modelo, eu estou apresentando com uma simplicidade máxima que eu consigo o que estão pedindo para você fazer na redação Enem. Estão pedindo para você contar o que você pensa sobre um problema do dia a dia das pessoas. Por exemplo, as mulheres donas de casa que são invisíveis e ficam abandonadas pelo marido ou sofrem abuso. Ou quando vão trabalhar, por exemplo, como cuidadoras num asilo, numa creche, recebem um salário horroroso que mostra que esse tipo de serviço não tem o menor valor no Brasil. Percebe? É sobre isso que você vai falar. E qual é o problema disso? O problema é que nós somos uma sociedade que está sendo construída para respeitar todos e construir condições dignas para todos. Está lá na Constituição, intertextualidade básica, nós temos uma lei, um documento que obriga o país a criar condições de qualidade de vida digna para essas pessoas. Isso não está acontecendo. Então, a Carta Magna não está sendo respeitada. Uma intertextualidade simples que já coloca o governo contra a parede, já acusa um governo de ser insuficiente em criar condições de qualidade de vida para essa parcela da população. Entendeu? Uma linha de raciocínio, é assim que eu ensino. Com o próprio repertório, é possível construir uma ideia genial se você sabe o que dizer. Se você decorou um repertório, mas não sabe traduzir um texto, fazer um diagnóstico e encaixar suas ideias, você vai reproduzir uma redação que vai ficar sempre no 800, 700 talvez. Nossa, professor, para mim tá bom demais tirar 700.
Então decora qualquer coisa lá e joga lá, você tira. Se você decorar um formato lá e jogar qualquer coisa, é capaz de tirar uns 600, 700. Mas se você quiser tirar 1000 ou acima de 900, a sua redação tem que ter uma originalidade. E essa originalidade parte justamente de você ter um método, um meio, um percurso de raciocínio que você controle a sua mente, você coloque a sua mente sob o seu controle, etapa por etapa, não deixe a ansiedade falar por você, atropelar as etapas, segue essas etapas e você ganha tempo, sensação de segurança, de saber o que é para dizer, e você ganha a certeza que o seu texto vai sair do melhor jeito que você é capaz. Há alguns limites no desenvolvimento de uma redação de qualidade em pouco tempo. Por exemplo, adquirir um vocabulário de Machado de Assis. É embaçado, você não consegue se tornar um escritor de vocabulário altamente erudito de uma hora para outra. É possível que você utilize, inclusive, muitas palavras erroneamente e pode perder ponto justamente por esse afã, por essa ânsia de falar erudito. Pode ser que você não seja visto como claro, inclusive pode ser incoerente se usar a palavra inadequada. Então você precisa de alguém com uma capacidade leitora, tá? Eu sei que muitos aqui estão precisando justamente disso, de um professor de verdade que leia o texto e não uma plataforma que você joga lá e eles te dão uma nota e você nem sabe por que você tirou aquela nota, tá? A redação que eu corrijo não só a estrutura e a gramática, mas eu quero ler o que você escreve. Eu preciso investigar o seu jeito único de pensar e como você traduz esse jeito de pensar para o texto modelo Enem e, baseado no seu jeito, te dar uma dica personalizada de como aperfeiçoar o seu jeito. Tá? Lê bastante, por exemplo, o Felipe. Inclusive tem uma pergunta aqui do José Aparecido que eu nem vi. Se é correto reescrever o tema na folha e a partir daí desenvolver a redação. Sim, o José Aparecido, o nome disso é paráfrase. Paráfrase é a reescrita de uma frase de uma outra forma. A primeira ideia que você tem que ter certeza é qual é o conteúdo da frase temática. E reescrever essa frase várias vezes até encontrar um jeito de traduzi-la da sua forma, inclusive com as palavras mais próximas possíveis, é fundamental, porque você vai usar esse conteúdo na introdução e você está condicionando o seu cérebro, está marcando no seu cérebro a importância dele manter essa frase como guia, como referência. Eu indico sim. Inclusive, eu ensino a fazer de um jeito bem interessante no meu curso. Felipe, você tem hábito de leitura, então você deve ter um bom vocabulário. A preocupação, quando a gente escreve o Enem, parece que liga a chavinha escrita erudita. E aí a gente acaba catando outro sim, com quanto, em vias de, mitigar, e aquele vocabulário que você acha que é o máximo. Meu amigo, é muito importante você ter alguém para verificar se esse seu vocabulário que você acredita que significa o que significa é exatamente adequado. Tá? O Enem pune escritas populescas, construções clichê, construções chavões, figuras de linguagem, metáfora, gíria, mas pune também uma escrita erudita inapropriada. Se você usa uma palavra que não significa o que você quer dizer, está errado e é incoerente. E no índice 4 você perde ponto. Tá? Então é preciso cuidado com até a erudição. Fechou? Tá. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar a minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Boa noite. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão.
Se fosse muito dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia dava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Ih! Não pego, eu pego, não pego, não pego, eu pego não. Meu cunhado até me avisou. Se der mole ele vai me entregar. Minha sogra me orientou. Tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carninha é fraca, mas nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carninha é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher. Esse seu Jorge é uma figuraça, né?